Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos direto para você que não gosta do bate-papo anterior. Então agora você tem a chance de assistir a aula da aula mesmo. Vamos prosseguir o nosso estudo do direito processual penal, tá aí na sua tela, para o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Artigo 254, vamos a ele. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Quando é que ele vai se dar por suspeito? Veja só, grife aqui a suspeição e qualquer das partes e a recusa, porque ele tem que fazer isso de próprio punho. Se ele não fizer, o que acontece com isso? Acontece, caso ele não faça, o que acontece? Acontece que as partes podem recusar, podem dizer que eles querem que faça. Quando? Quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Já vamos falar de cada situação. 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo processo por fato análogo. Professor, o que é um fato análogo? Fato análogo é um fato semelhante, é um fato parecido, é um fato que está rolando, que aconteceu, aconteceu, sei lá, parecido com que ele, por exemplo, o juiz está julgando. Muito bem. Sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, mas isso não nos interessa. O que interessa é o juiz estar julgando, ou ele, na verdade, respondendo. Ele é parte de um processo semelhante ao que ele está julgando. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, lembra, fiz a árvore genealógica na primeira parte, veja lá no primeiro vídeo. Aliás, a aula também está no audioblog. Inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se o juiz, se o marido ou a mulher do juiz, ou parente consanguíneo, a qualquer um até o 3º grau, estiver sustentando uma demanda, isto é, estiver respondendo, estiver trabalhando numa demanda ou respondendo a um processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, isto é, o juiz pode ser parte ou, enfim, ou qualquer um dos parentes tiver que julgar alguma coisa do gênero, ou responder um processo também, não pode, o juiz será suspeito. Já falamos disso já. Se tiver aconselhado qualquer das partes, aconselhado no sentido mesmo de conselho, de dar conselhos. Se o juiz deu conselho, quer seja jurídico, sentimental, amoroso, pessoal, ele é suspeito. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Lembra, tutor é aquela pessoa que está cuidando de um menor de idade. Curador é de quem tem uma vamos dizer assim, um louco, vamos dizer, uma demência, ok. 6. Se for sócio ou acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Vamos imaginar, o juiz vai julgar um caso, e aí ele vai julgar um caso, e esse caso é do quê? Este caso é do administrador, ou melhor, esse caso é da empresa daqui de São Paulo, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Tem a Oi, a Oi está respondendo um processo e um juiz vai julgar um processo em que ele tem a ação. Resultado, ele não pode, ele está suspeito.
suspeito, ele será parcial, haverá parcialidade do magistrado. Isto, a suspeição dá margem à nulidade, é uma nulidade relativa, isto é, precisa ser invocada, caso o juiz não fale. Se o juiz não falar, sinto muito, terá que ser dita e terá que ser dito no momento oportuno. O juiz tem que declarar de ofício. Se ele não fizer, as partes invocam, provocam, invocam. E aí? E se não for falado no momento oportuno, na hora que tem que ser dito, já o chamado saneamento do vício. Isto quer dizer, eu sei que o juiz é suspeito, eu tinha que ter falado, era minha vez, vamos imaginar, a petição inicial é a resposta, então é a contestação. Vou contestar e não falo nada da suspeição do juiz. O juiz é suspeito, eu sei disso, eu não falei, esperando que ele falasse. Ele não falou antes. Você falou e não falou como deveria, quando deveria. Houve a chamada preclusão. Perda do direito de praticar aquele ato pelo decurso do tempo, temporal, preclusão temporal. Saneou o vício não é mais vício. E agora sim, agora vamos estudar cada uma delas. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, isto é, a parte pode recusar aquele juiz no primeiro momento em que ela tiver que falar. E olha lá, primeiro caso, qual é o primeiro caso? Se ele juiz é amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Aí vem um detalhe. O amigo íntimo é aquele que tem um vínculo fraterno, alimentado por um convívio frequente. Como assim? O juiz tem um amigo, esse amigo ele frequenta a casa do juiz sempre e tal. E aí esse amigo agora está sendo processado, o juiz é o juiz do caso e é o amigo dele. Resultado, ele, juiz, não poderá julgar o caso, ele está suspeito, porque ele vai proteger o amigo. Ótimo. A inimizade capital. Professor, o que é inimizade capital? É o que eles dizem na prova, aversão robusta. Aversão robusta. E aí vem um caso, vem um exemplo de prova. Eles vão falar que o juiz e o advogado, eles têm uma rivalidade profissional. Rivalidade profissional, se estiver na sua prova, rivalidade profissional não é inimizade capital. Rivalidade profissional é dentro da profissão, cada um trabalhar da melhor forma possível. Excluem-se os laços superficiais, ok? Tem que ser um laço muito íntimo e uma inimizade muito, muito íntima. Exemplo de prova. Não há reconhecimento de suspeição em colega de faculdade, se o coleguismo não se tornou amizade após o término da faculdade. Te explico. Vamos lá. O que é que eu tenho que te explicar? Eu tenho que te dizer que, dentro desta circunstância, coleguismo não é causa nem de amizade, nem de inimizade, nada disso. Por quê? Você fica 5 anos na mesma sala de aula que um monte de gente daí sua, tal,
Depois de 10 anos, vou falar por mim. Eu estou formado, me formei em 2006, há 11 anos me formei no direito. Tinha me formado antes em outra coisa, não vem ao caso. Mas, não, vem ao caso sim. Eu me formei em 2001, final de 2001, me formei em odontologia. Não tenho a mínima noção de onde é que está esse povo. Que povo? O povo que fez odonto comigo. Por exemplo, eu levo uma irmã que a vida me permitiu escolher, a Juliana, que mora lá nos Estados Unidos, e aí ela mora lá e desde sempre a amizade ficou, ela é considerada minha amiga íntima. Por quê? Porque quando ela está no Brasil, vou à casa dela, se ela está fora, vou à casa dela, ou enfim, o marido dela é meu amigo, o filho também. E aí? Agora, tem um monte de gente, do colégio. Eu saí do colégio em 1900 e nada. Saí do colégio em 1900 e bolinha. Tá bom. Nunca mais vi ninguém. De repente no Facebook aparece todo mundo de novo. E aí, neste caso, não é amizade íntima. É uma relação de conhecidos. Eles não são meus amigos, os colegas que estudaram comigo lá no colégio. Por quê? Porque eu não frequento a casa deles, eles não frequentam a minha. Nós nos conhecemos, sabemos quem é quem, mas cada um toma o seu rumo na vida, eles não são meus amigos. E aí? Isto não causa... Se eu me torno juiz amanhã e vou julgar a causa de algum amigo meu, algum colega meu na época de faculdade ou na época de colégio. Putz, eu não sei nem quem são, não vou proteger ninguém, nem denegrir o outro em prol desse. Resultado, não posso ser visto como um juiz suspeito. Lembre-se disso na hora da sua prova. Vamos lá. Agora, olha lá. Eu tenho, vamos lá, 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Vamos por partes. Caráter criminoso da conduta. Por exemplo, um crime insignificante, crime de bagatela. Crime de bagatela. Ótimo. Então, o que é crime de bagatela? Furtou um pãozinho para se alimentar. Professor, pode isso? Não pode, é errado. Tá bom, e daí? E daí eu vou reclamar, vou fazer boletim de ocorrência, chega no juiz, o juiz não vai fazer nada. Por que não vai fazer nada? Porque, neste caso, trata-se de crime de bagatela. É um crime ínfimo, é pequenininho. Não teve um grande dano para mexer a máquina estatal. Ótimo. E aí de repente o parente, o cônjuge, o companheiro, ascendente ou descendente responde a um processo análogo, parecido, um processo de bagatela, um crime de bagatela. E aí ele poderia ser beneficiado. E aí o juiz não pode julgar, é claro. Vamos lá. 3. Se ele, o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Exemplo: o juiz tem interesse, direto ou indireto, em uma causa diversa, diferente, e o julgamento vai acabar competindo, isto é, vai acabar afetando a uma das partes. Por exemplo, o juiz responde a um processo criminal no seu tribunal. Um processo crime normal, enfim, o juiz cometeu um crime. Tá bom, e daí? E daí o juiz cometeu este crime. Olha a situação. Este mesmo juiz,
ele está sendo julgado pelo desembargador pelo crime que ele cometeu. Só que naquele mesmo fórum existe um processo em que um filho de um desembargador está respondendo o crime, algum crime, e pior, você descobre que você, juiz, é o juiz que está inclusive, é o juiz que está respondendo o crime com o desembargador, descobre que o desembargador tem um filho e o filho está na vara ali onde o juiz trabalha. O desembargador passa a ser suspeito para julgar o juiz. Por quê? Porque o desembargador diz: juiz, você é inocente. Ótimo, ele é inocente. Por quê? Porque o filho do desembargador está na mão desse juiz. Se ele não deixar o juiz inocente, o juiz condena o filho. Ótimo. Só que aí, dentro de tudo isso, cuidado, se é uma relação estável, o companheiro também tem essa proibição que nós acabamos de ver. Ok. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Conselho, qualquer conselho mesmo, do jeito que eu te falei, seja um conselho sentimental, enfim. Eu, enquanto advogado, aconselho a algum cliente meu a proceder de alguma maneira. Ótimo. Aí amanhã depois eu me torno juiz, eu não posso julgar um processo em que o meu cliente era ou é parte, agora que me torno juiz. Ok. Exemplo de prova, isso só para você conhecer, isso já caiu inclusive. Vítima de injúria. Vítima de injúria vai se consultar com seu vizinho, sabendo que o vizinho é juiz, para saber o que tem que fazer. E o juiz aconselha que a parte contrate um advogado e processe. Por coincidência, a ação, o vizinho faz isso e a ação cai para aquele juiz. O juiz é suspeito para julgar aquele feito. Esse é meio tranquilinho. Ok. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Isto quer dizer, o juiz não pode julgar um processo em que uma das partes deve dinheiro para ele ou precisa receber dinheiro dele. Aí, se cair na sua prova, interesse financeiro. O interesse financeiro é o que vai fazer a suspeita. O juiz se torna suspeito quando ele tem interesse financeiro na causa, na ação, na questão, ok? 6. Se for sócio, acionista ou administrador, conforme eu já te disse, o juiz que está julgando uma ação, ele percebe que é da empresa que ele tem ações, enfim, que ele é sócio. Resultado: interesse financeiro. Interesse financeiro proíbe o juiz de julgar a causa. Isto cai na prova, pelo amor de Deus, cai na sua prova. E aí, o juiz que é sócio de empresa que está sendo processada e é ele o juiz da causa, ele não pode julgar, porque ele não vai julgar imparcialmente, ele vai ter algum tipo de interesse ali. Ótimo. Atenção para um detalhe. Mesmo fazendo menção ao juiz como administrador ou sócio de sociedade, de empresa, o juiz não pode
Por que o juiz não pode? Porque a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no artigo 36, inciso 2, diz que o juiz não pode ser sócio de nada. O juiz tem que ser juiz 25 horas por dia. Ótimo. Mas então, professor, por que está aí? Porque o artigo desta lei está aí desde 1940, 42 mais ou menos. E aí a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, é 2000 e qualquer coisa. Enfim, criaram depois. Então o juiz não vai ser sócio, mas cai na prova. Por que cai na prova? Porque está aqui na lei, ó. Se ele for sócio, acionista ou administrador, ele pode julgar de maneira parcial. Ele não vai julgar de maneira imparcial. E aí? Na prova cai. E se cair, o juiz não pode julgar um caso em que ele seja sócio, acionista ou administrador de uma empresa. Olha só esta questão de concurso. Deixa eu só vir para mim um instante rapidinho aqui. Porque olha um detalhe, aliás, um detalhe muito importante, pelo amor de Deus. Por quê? Na sua prova, mesmo não estando na lei, mesmo a lei dizendo, olha, pode, não pode, deixou de poder, fez, não fez, o que vale é o que está no Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal, este artigo 254. O artigo 254, ele vai falar que pode. Putz, professor, pode. Não pode. Por que não pode? Porque a LOMAN, aqui ó, vou pôr na tela, a LOMAN, o que é LOMAN? Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ela proíbe. Professor, o que é... O que é a LOMAN? É a lei orgânica dos juízes. Está aqui. Aqui. Ela não permite, mas vai cair na prova. Eu estou parando aqui na questão porque vai cair na prova e porque vai estar lá dizendo que o juiz, se ele for sócio, acionista ou administrador de uma empresa, o que ele faz? Ele é suspeito, velho. Ele é suspeito, ele não pode, ele não deve, ele não vai julgar a causa. Por quê? Porque ele está impedido, porque ele tem interesse financeiro. Muito bem. Agora vamos à questão de concurso. O juiz dar-se-á por... Aliás, isso é questão de VUNESP que pode cair na sua prova, como acabou de cair minha caneta, mas tudo bem, aqui. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Agora é a cópia do artigo. Ele vai te dar 4 de 6. Veja só. 1. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim. Aliás, já vou direto aqui. Vamos lá. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte diretamente interessado no feito, o juiz vai se dar por suspeito e, se não for, se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Aí você volta no artigo
E olha lá, no 3. Se ele ou seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. O que nós lemos? Nós lemos, se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Isso está errado. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Isso está certo. Isso está aqui, ó, no 2, inclusive. Se ele, seu cônjuge, ascendente... Aliás, estou na tela, né? Eu espero. Eu fiz tão automático que eu não vi. Pra vocês terem noção. Estou na tela. Muito bem, voltamos para a tela. Desculpem, mas são quase 11 da noite. Para quem acordou 5h30, eu estou meio sem ver mais nada. Mas tudo bem, vamos juntos, porque você que está aí do outro lado, você não tem culpa. Eu é que tenho de ter acordado cedo demais. Enfim, o 2 é o 2. Está certo, o 2 está certo. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Isto me parece correto. Vamos subir e ver de novo. Que tenha... É o 3, está aqui, ó. É o 3, é a cópia do 3. É isso aqui. Tá certíssimo. Certo, muito bem, muito bem. Olha lá, agora veja um detalhe. 4. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções, defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito ou servido como testemunha. Eu nem vou olhar e vou falar que está errado. Por quê? Primeiro, porque eu não falei nada disso. Tudo bem, se eu não falei nada disso, está errado. Mas vamos imaginar que eu não soubesse. Putz, professor, eu não sei. Eu tenho certeza do 2 e o 3. Você só tem aqui 2 e 3 e aqui 2 e 3. Ótimo. Se a 1 está errada, eu já vou marcar a C. Por quê? Porque a 4 está errada. E aí eu iria na C e é a C. Eu vou mostrar isso a você mais à frente, quando a gente fizer mais aulas sobre exercícios no canal. Nós vamos fazer, não se preocupe. Artigo 255. Vamos aos detalhes da sua prova. Existem alguns detalhes, olha só. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade. Professor, então peraí, primeira parte. O impedimento ou suspeição, o que é impedimento? O juiz não pode. E o que é suspeição? Ele não pode também. Impedimento é nulidade imediata. O juiz fala. É nulidade de ofício se ele não falar. O juiz tem que falar de ofício. Se ele não disser, é nulo. Suspeição é uma nulidade relativa. Por que relativa? A gente viu isso hoje. Porque a parte provoca. A parte invoca. A parte tem que invocar. Se a parte não invocar, está sanado o vício. Sanou-se o vício. Muito bem. E aí faz o quê? E aí, olha lá. Este impedimento, esta suspeição, agora em vermelho, cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa. Professor, o juiz é casado, o juiz abriu mão do casamento. Então, se ele se separou, o que aconteceu ali? Aconteceu que acabou o impedimento, acabou a suspeição. Não há mais a
o casamento. Ok, salvo, sobrevindo descendentes. Isto é, acabou o casamento, mas tem filhos. Se tiver filhos, isso cai na sua prova pelo amor de Deus. O que cai na sua prova? Olha o truque da sua prova agora. O juiz separou. Putz, está aqui, ó, separou, cessou, porque acabou o impedimento, acabou a suspeição pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa. Ele casou com a advogada foi julgar, enfim, foi processada ali, enfim, ela foi defender alguém, era aquele juiz, está impedido, está suspeito, tudo bem. Juiz se separou hoje. Amanhã a causa já pode ser julgada pelo juiz, não tem problema. Mas na prova eles vão colocar o que está em amarelo, velho. Eles vão colocar isto aqui, ó, salvo sobrevindo descendentes. Isto é, o casal teve filho. Se teve filho, quando há descendente, este impedimento, esta suspeição, eles continuam eternamente, não tem o que fazer. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, atenção para um detalhe, ainda que tenha se separado sem filhos, não podem ser juiz da causa. Quem? O sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Cai na prova, isto aqui cai na prova. E eles vão te perguntar, houve a dissolução do casamento e a dissolução do casamento não teve filho. Mas aí caiu o processo na vara de um juiz tal que aquela advogada teve um pequeno problema, porque quem estava julgando a causa dela era o sogro, era o padrasto, era o cunhado, era o genro, era o enteado, putz, de quem for parte no processo. Aí não tem jeito. Se não tem filhos, mas tem um sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado, ele não pode julgar a causa. Ok? Agora veja só. Em regra, a dissolução do casamento faz cessar o impedimento. O casamento, a separação, divórcio, faz com que acabe o impedimento ou a suspeição. Exceção, casamento com filho. Casamento com filho, os filhos vão prender aquele casal para sempre. O juiz se divorcia, o impedimento acaba. O juiz se divorcia com filhos, o impedimento permanece. Muito bem. E daí? Hipóteses de dissolução de casamento. Eu falei dissolução, mas também o casamento pode ser anulado. Anulou o casamento, ou a morte. A morte eles não vão perguntar na sua prova, eles vão perguntar divórcio ou separação. Separação não cessa o vínculo matrimonial. Professor, você falou separação até agora. Então, agora nós vamos colocar os pingos nos is. Eu tenho o divórcio e a separação. Ótimo. Aí, na sua prova, se eles falarem divórcio, acaba o casamento. Professor, falaram separação.
Separação não acaba o casamento, não cessa o vínculo matrimonial. Então agora vamos colocar os pingos nos is. Se falarem, o advogado se divorciou da juíza, ótimo. E aí, se o advogado se divorciou da juíza, acabou o casamento, a juíza pode julgar. O advogado separou da juíza, não acabou o vínculo matrimonial. Então, nesta circunstância, eu tenho a continuação do vínculo matrimonial. Muito bem. Artigo 256. Aliás, espera aí, deixa eu só trazer para mim para eu te dar um detalhe. Professor, espera aí que você me falou um montão de coisa. Verdade, falei mesmo. Mas eu te disse uma coisa importantíssima. Por que importantíssima? Porque eu falei, divórcio, separação, acaba o vínculo matrimonial. Acaba o casamento. Acaba o divórcio, acaba o casamento e o vínculo. E o vínculo, você está divorciado. Ótimo. Separação. Separação acaba o matrimônio, mas não acaba o vínculo. Por que acaba o matrimônio? Porque você não vai dormir na mesma cama da mulher ou do cara que você separou. Ótimo, tá. E daí, na prova, presta atenção num detalhe. Na prova, o divórcio acaba todo o matrimônio, acabou tudo, acabou o vínculo, acabou todo o débito conjugal, acabou, você não precisa mais conviver com a pessoa. Só que aí tem um detalhe, não importa a situação, divórcio ou separação. Tem filho? Tem. O débito não, a obrigação do casal não acaba. Por que não acaba? Porque tanto o marido quanto a mulher, os dois estão sempre com vamos dizer assim, com um vínculo. O vínculo é o filho. O filho não faz quebrar o vínculo, nem com o divórcio. Por quê? Porque o filho é filho do pai e filho da mãe. Ótimo. Não tem filho. Eu tenho o pai, a mãe, ou melhor, o marido e a mulher não são pai e mãe. E aí, acabou o vínculo, acabou tudo. Eu divorciei, acabou tudo. Por quê? Porque não tem vínculo, não existe mais o filho, não existe quem vai continuar a nossa história. Então tudo bem. E uma questão que já caiu na prova, qual? 2 advogados se casam. Legal, tá bom, eu nunca faria isso na minha vida. Não, desculpe, mas não dá. Mas enfim, 2 advogados se casam. E daí, lá na frente, um dos dois se torna juiz. Vamos dizer, por suposição, a mulher quer ser juíza e ela se torna juíza. O advogado vai falar, putz, agora ela vai ser juíza. Eu tenho uns 4 processos ali e pior, ela caiu naquela vara que os meus processos estão. Resultado. Ainda que existam os processos ali, o que acontece? Se ela casou com ele e lá na frente ela se torna juíza, ele não. Os processos que ela deve julgar em que ele, advogado, está lá figurando no processo, ela não pode julgar. Por quê? Porque ela é, no mínimo suspeita. No mínimo suspeita. Na sua prova, ela não pode, ainda que o casamento venha, ou melhor, ainda que o juiz se torne juiz após o casamento. Se foi a qualquer tempo, estão casados, não pode haver um vínculo ali para ser julgado, porque aí ocorre o impedimento à suspeição. Ok? Ok. Vamos lá, para a gente fechar a aula de hoje, veja só. Eu tenho agora
o artigo 256. Veja lá. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Isto quer dizer, a suspeição não pode existir, ela não vai existir. Não haverá suspeição, não haverá, ela não pode ser reconhecida, o juiz não pode ser suspeito. Quando a parte fizer isto para provocar o juiz, a suspeição provocada. Eu vou provocar esse juiz para ferrar a vida dele, para ele não poder julgar meu caso. Não pode, de verdade, não pode. A lei é clara nesse sentido. Suspeição, se cair na sua prova, suspeição provocada pela parte é uma suspeição que não existe. A parte vai provocar o juiz com uma dessas circunstâncias que eu estou aí falando. De repente, exemplo de prova, de repente a advogada vai na audiência, ela chega lá na audiência e começa a cantar o juiz, a fazer umas cantadas para o juiz. E o juiz, pior, cai na dela. E eles se casam. Se deu tudo certo, ok, casou, o juiz se tornou impedido. Professor, vamos imaginar que a mulher comece a cantar o juiz e o juiz fique com ela. Ficar não é casar. Na minha época não tinha nada de ficar, mas enfim, o que acontece? Nada. Professor, mas ela deu causa, mas foi provocada. Suspeição provocada. Eu vou te provocar, eu vou ferrar sua vida, vou provocar você. E mulher, quando quer ferrar a vida de um cara, ela ferra. Ótimo, e daí? Ela vai lá, provoca, o juiz cai. Se o juiz cair na dela, o que acontece? Nada. O juiz não poderá ser suspeito. Por quê? Porque esta suspeição foi provocada. Não é espontânea. Não aconteceu sem querer. Foi alguém lá e cutucou. Ok? Minha gente, e assim a segunda parte do nosso estudo está encerrada. Nós vamos voltar para fazer mais na próxima aula. E agora, se você está no ao vivo, 11h14 da noite do dia 3 de abril, você sabe, a aula não acaba quando termina. Se você está no gravado, a aula acaba aqui. Obrigado. Se curtiu, dê o seu joinha. Se não curtiu, dê o seu não joinha. E a gente se fala na próxima. Obrigado. E agora, opa.